Bom, gente, começamos. Boa noite. Para quem a gente não falou boa noite ainda, né? Hoje o nosso bate-papo é sobre Milton Santos, que foi uma sugestão da Rose, e já que ela deu a sugestão, né, não, Robson? Ela que cuide. Vamos ouvir Milton Santos, né? E é bem legal, porque exatamente esse ano ele completaria 100 anos se estivesse vivo, né? Mas o trabalho dele, o pensamento dele ainda continua circulando por aí, e é um pensador brasileiro, legitimamente brasileiro, né? Negro, que tem muito para falar sobre territorialidades e afins. Né? Então, acho que vai ser bem legal a gente ouvir o que a Rose traz para nós sobre o Milton Santos. E a Eleni já no começo se comprometeu a depois trazer o professor Maurício, que é um fera em Milton Santos, para vir falar com a gente sobre ele num outro momento. Né? Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem alguns colegas novos, né? Tem um pessoal da graduação que está se aproximando, e aí a gente vai compondo juntos, tá bom? Rose, você quer que eu compartilhe a tela para ti? Por favor, Rubens. Vamos lá. Aí eu só vou pedir para vocês, gente, que quando vocês tiverem alguma coisa para falar, pode levantar a mão e falar, não fiquem escrevendo no chat, depois a informação do chat se perde. Então pode abrir o microfone e falar, né? Eu acho que a ideia aqui é que a gente possa interagir mesmo e conversar, tá? E um bate-papo e me ajudar. Isso. Me ajudar aqui, gente, me ajudem. Bom, pode começar aqui, Rubens? Então, vamos lá, quem foi Milton Santos, né? Bom, Milton Santos, ele redefiniu o conceito de espaço geográfico, né? Ele foi um geógrafo, um grande intelectual da sua época e que com ideias que permanecem ainda até os dias atuais. Foi professor, ele é filho de professores primários e neto de escravizados, Milton Santos. Ele traz reflexões, a gente vai falar sobre territorialidade, mas Milton Santos traz uma gama de conceitos assim muito importante, eu acho que converge muito com os nossos estudos, inclusive, e até estudos que nós já fizemos em tempos atrás, a gente falou de globalização, falou de informação, dados, então, Milton Santos, ele pode reforçar um pouco, né, aprofundar um pouco também de tudo que a gente já conversou, algumas ideias dele. As suas leituras bem aprofundadas, eu acho que a gente não é uma vez só lendo os seus livros que dá para aprender de todas as suas ideias, pelo tamanho profundidade com que ele discute as questões que ele traz, né, nos seus conceitos de território, territorialidade, globalização, globalitarismo que ele traz, então, são conceitos que ele traz com reflexões muito profundas, inclusive, né, mas Milton Santos, durante a ditadura militar, ele foi preso, ele foi exilado, ele viveu a maior parte do seu tempo, né, 2/3 da sua vida na França, participou de movimento estudantil, foi secretário de Estado, se não me engano, na época de Jânio Quadros, então ele tem todo um percurso dentro, não só dos seus estudos, né, mas também da sua vida profissional como geógrafo, para além do geógrafo, né, as ideias de Milton Santos conversa muito com a filosofia, com a sociologia, com a economia, com a cultura, e até mesmo em alguns nos documentários dele, ele fala até da astronomia, né? Ele fala até que, por enquanto, esses seres não se comunicam com outros seres de galáxia, mas quem sabe? Então, ele até, em alguns momentos bem lúdico, ele traz um pouco dessa conversa. Então, ele é
Ele consegue atravessar muitas ideias, ele consegue atravessar. Então, vamos lá. Ele é um geógrafo negro, baiano, inclusive ele foi, a gente até peguei, né, que ele foi, inclusive foi barrado na portaria na universidade por ser negro, né, ninguém, não se acreditava que ele poderia ser um professor, um emérito, um estudioso, né, um intelectual da época. Teve momentos que ele foi até barrado na entrada da universidade. Vamos lá, quando Milton Santos ele fala de territorialidade no pensamento dele, ele traz contribuições importantes para a gente compreender o que é território na geografia contemporânea, né? O que ele quer dizer com isso nos estudos dele. Primeiro que ele rompe com a lógica, a ideia que a gente tem, essa ideia que a gente tem, né, estabelecida de que a geografia vai falar meramente só do espaço físico, desse espaço geográfico, mapa. Como a gente pensa em geografia? A gente pensa em geografia no colégio, na escola, né? Ele ultrapassa esse lugar dessa ideia da geografia. Ele traz uma compreensão enquanto território, ele vai trazer uma construção social e histórica desses territórios, né, desses espaços que ele vai chamar de espaço vivido, de espaço usado, de espaço de relações, de experiências das pessoas que ali vivem naquele espaço, né, que produzem... Oi, Rubens. Para passar o slide, você me avisa? Pode passar, Rubens, acho que eu já estou no outro, isso, pode passar. Você está indo aí tão empolgada. Estou indo, estou olhando aqui na minha anotação e estou indo. Pode passar, desculpa. Isso é o outro, já falei aí, o exílio. Aí foi professor emérito, né? Pode passar. Senão a gente não te acompanha, né? Isso, aí, eu estou... Quando você fala em espanhol, você está preocupado? Não tem um antes, Rubens? Acho que não apareceu para você, né? Antes é esse. Não, depois desse, eu acho que quando eu fui tirar, que eu fiz no Gama, parece que ele não saiu, uma outra partezinha tem. Uma outra parte que tem depois deste. Tá, mas eu vou continuar aqui, aí a gente vai parar neste aí, tá? Neste qual? Passa a foto. É esse mesmo, desculpa, é esse mesmo. Tá igual aqui, isso. Então, ele vai falar desse território enquanto construção social histórica e cultural também, e de relações de experiências vividas pelas pessoas que estão no território, né, que vive esse espaço, que usa desse espaço, desse território que também é expressão de desigualdade, de exclusão. Ele fala muito de pobres e sobretudo, também de imigrantes, que é o que constitui esses territórios, né, esses espaços da cidade. Ele vai falar muito disso, e ele traz esse conceito de territorialidade central na sua obra, desse espaço que eu comentei, né, vivido, e dessas relações. Territorialidade para ele expressa como é que esses grupos e a territorialidade é como é que os indivíduos, né, os grupos, como é que nós, né, compondo esse território, como é que a gente produz esse próprio território, né, como é que as nossas experiências, o nosso cotidiano, as relações que a gente tem de economia, de poder, como é que essas relações constituem esse território, né, são essas relações que vão constituir esse território para além de ser espaço físico, para além de ser espaço geográfico, né, que constrói pertencimento, identidade, né, relação de poder, relações de mercado. Então, esse espaço de movimento vivo
que vai trazer, que vai fundamentar esse conceito de territorialidade para Newton Santos. Pode falar, Eleni. A Rose falou aí em relações de poder, e aí depois eu quero contextualizar um pouquinho com o meu trabalho, porque eu usei um pouquinho, muito, né, muito pouco, mas eu usei o Newton Santos no meu trabalho também. Mas eu acho que a gente pode parar um pouquinho, né, para pensar nessas questões de território e territorialidade que o Milton Santos traz, com algumas perguntas para nós mesmos, né? Então, assim, quando eu trouxe, eu li por uma outra globalização, foi o livro que eu usei, né, no meu trabalho. Sim. Quando eu trouxe o Milton Santos, eu parti, né, de algumas questões que eu acho que a gente pode trazer aqui, né? Por exemplo, o que você considera que seja seu território? Né? Na introdução do meu trabalho, eu falei sobre isso, né? Que às vezes eu achava que havia espaços em que eu não cabia, né? E aí eu fui relacionando isso um pouco com esse conceito que ele traz, né? Que não é um espaço geográfico físico, não era aquilo, né? Mas era a constituição daquele espaço que não fazia com que eu me sentisse que eu coubesse ali, né? E aí, né, será que todas as pessoas, elas vivenciam os espaços da mesma forma? Ainda estou falando aqui de espaço físico, né, que tem essa dimensão, né, de constituição desse espaço geográfico, né? Então, todas as pessoas vivenciam o espaço da mesma forma, porque aí entra o conceito de espaço geográfico usado que o Milton Santos traz, né? Que vai juntar tanto os objetos disponíveis, né? O que aquele espaço tem de objeto, que ele usa o termo, né, de objetos técnicos que compõem aquele espaço, com as ações que as pessoas realizam ali, naquele espaço. Sistemas de objetos, sistemas de ações, né, Eleni? Isso, Ele chama de técnicos, espaço, né? Obrigada, é isso mesmo. E aí eu parti dessa questão, né, será que o lugar, né, será não, né, será porque eu estava levantando uma hipótese, mas o lugar onde uma pessoa mora, né, o lugar onde ela vive, né, influencia nas oportunidades que ela terá, né, e quais territórios costumam ser mais valorizados, quais costumam ser mais invisibilizados, né, então, a partir dessas questões, aí eu comecei a pensar como que isso incidia na escola, né, sobre quem a exclusão incidia de forma mais específica, sobre quem as relações de poder incidiam de forma mais específica, né? Então, de onde vinham essas pessoas, quais espaços elas ocupavam, né? Quais territórios que elas ocupavam. Então, é isso, Rose, pode continuar, desculpa. Quem decide sobre a aproximação ou como é que esse espaço vai estar próximo dos equipamentos, por exemplo, de Estado, né? Quem decide que está subalternizado, precarizado, quem não decide. Exatamente. Então, por exemplo, você, né, pegando a escola, né, que foi o espaço em que nós utilizamos, né, então, ali como espaço, tem ali, né, as salas, tem a biblioteca, tem as pessoas, mas se você pensar como território, quem manda, né? Quem manda, quem usa, quem pode usa entrar, mais. né? Quem fica? Quem ocupa aqueles espaços? Quem decide as regras? Né? Então, embora eu não tenha sido base do meu trabalho, eu usei para reforçar essa ideia sobre quem mesmo incide, né, com
com maior força as relações de poder, né? Sobre elas decidiam sobre quem, de forma mais direta. Hein, Helene, Desculpa. você falou uma coisa interessante quando você está falando do espaço escola, né? Quem decide, quem estabelece as regras e blá, 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 sobre o espaço escola, né? Então, é interessante a criação dos espaços, a viabilização de que hajam determinados espaços numa escola, numa universidade, mas a depender de como esses espaços são gerenciados, as pessoas para quem esses espaços foi construído não têm acesso. Exatamente. Elas não conseguem acessar, não conseguem utilizar aquele espaço, não conseguem, enfim. Então, e aí ele acaba ficando um espaço restrito, né? Então, as pessoas, às vezes, sequer sabem que existem determinados espaços para transitar numa escola que deveria ser um equipamento público. Nós não estamos nem falando das pessoas extramuro, a gente está falando da pessoa intramuro, né? Isso é muito curioso, né? Eu acho que o pessoal vai querer começar a participar agora, Rose. Eu só Sim. queria, Rose, assim, sugerir para você que no slide anterior, eu acho que era... Você fez umas fotos bem legais, e aí eu ia pedir para você não passar batido as fotos, né? Ah, tá bom, aí, vou falar sobre. Nas anotações, e tem umas fotos bem legais que vale a pena considerar. Então, por exemplo, no slide anterior, a foto com a legenda, elas dizem muito, dá para a gente falar um pouco, né? Nesse slide também, então... Né, desapega um pouco das tuas anotações aí, que você fica calma, né? Acho que a Débora queria falar, levantou a mão uma vez, e o Raimundo. Não sei se a Débora ainda quer, ou se a gente passa para o Raimundo. Parece que a Débora travou para mim. Ah, não, tá. Quer falar, Débora? Não? Não, é que eu estou com um problema do áudio aqui, então estou tentando resolver. Vai lá, Raimundo. Desculpa. A minha intervenção ia ser nessa fotografia que eu vi aqui agora há pouco, sabe? E é sobre ela mesma. E acho que vai vir mais, né? Então, porque, assim, como você sabe, eu pesquiso rap, né? A letra do rap. E as letras que eu pesquiso é mais especificamente do Racionais, né? E nela, assim, essa questão da territorialidade lá nas letras dele, esse salto, assim, aos olhos nus, sabe? Território abandonado, quando ele fala assim, tem um rapper dele que é bem específico, né? Que ele fala assim, a sociedade sempre fecha as portas mesmo e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz, né? E também território de disputa, né? Na própria música, que ele fala assim, num dos trechos da música, né? Ele fala, matam, humilham e dão tiro a esmo. Território que é negado, né? Território próprio ali das pessoas, né? Que ele vai também descrever como segregação urbana, né? A segregação dentro das questões. E essa fotografia, ela dá uma dimensão assim do que essa segregação do espaço urbano. Essa é a minha contribuição. É isso mesmo, são essas ideias, são essas reflexões, são essas ideias que vai construindo esse conceito de território, territorialidade para Milton Santos. O nome da música é O Pânico na Zona Sul. Assim, só pela letra você já tem o que vai vir a música. Laila. Ele... Seu microfone, Laila. Desculpa, gente. Tá dando para ver agora? Então, quando eu li Milton Santos, eu li Lugar e
não. Era alguma coisa sobre lugar, assim, um ensaio que ele tem, né? Eu não lembro, vou lembrar agora o título, mas me deu também uma dimensão, né? Ele fez a gente pensar nos acessos também que a gente tem a partir do território que a gente habita, né? Então, tipo, o lugar afastado vai ter menos acesso também, menos acesso à educação, menos acesso às políticas de calçamento, ou a própria política de saúde também, porque tem postinho longe também, as escolas também não têm muita qualidade e tudo mais. E é muito nítido perceber o quanto mais centralizado é o espaço, né? Quanto mais centralizado é, mais eles conseguem acessar as políticas que deveriam ser nossas, assim, no quesito de que a gente precisa um pouco mais do que eles, né? Então, tipo, lá tem uma escola melhor, mesmo sendo pública, lá o postinho sobra vacina, então, assim, meio que ele também faz pensar em como essa distribuição de renda, né, do capital, assim, também gira em torno do território. É muito interessante as falas que ele tem. Pode falar, Eleni. Eu vou voltar de novo para a escola, né? Até anotei aqui enquanto a Laila estava falando, né? Assim, mas é para a gente refletir mesmo, né? Por que que duas pessoas, que pessoas diferentes, né, veem o mesmo lugar de maneiras completamente diferentes, né? Então, de onde vem essa construção, né, para que a gente veja os lugares de maneira totalmente diferentes, né? Então, como, por exemplo, a periferia é vista por alguém que só viveu nos grandes centros, né? E o inverso também, né? Então, esse espaço não é para mim, esse lugar não é para mim. Então, como se constrói isso, né? E aí, pensando na escola também, eu vou voltar para a escola, como eu disse, né? Então, assim, a gente conhece realmente, né? Quem são os nossos alunos, né? De onde eles vêm, e de que forma isso também influencia como a escola vê o estudante, né? Eu acho que, às vezes, quem está aqui, né, na sala de aula, ou já esteve por algum tempo, eu acho que já ouviu, né, esse estudante vem de tal lugar, esse estudante vem de tal lugar, então, as expectativas vão mudando conforme o território de origem do estudante, e isso vai fazendo com né, que a escola também acabe também, né, que a escola acabe segregando, né, excluindo, porque a influência a marca que o aluno traz, a partir de onde ele vem, ela não se desvincula dele no espaço, né, na escola, a gente não consegue desvincular muito isso. E aí volta lá para a fala da Rose, né, quando o Milton fala dessas relações de poder. E aí depois acho que a Rose vai falar, né, por uma outra globalização, né, Rose, que sai desse viés né, do poder, do dinheiro, para as relações, né, cidadãs, humanas, né, enfim, é isso. Eleni, Hanna queria falar? Ana queria falar? Oi, gente. Então, eu só queria complementar o comentário da Laila, que eu particularmente ainda não cheguei a ler nenhum artigo ou obra do Milton Santos, mas tem um aspecto da minha proximidade, que seria o caso da Sabesp, por exemplo, né? Falando de território aqui no meu via, no Samambaia, eu não sei se é especificidade nossa, mas está tendo muito comercial de que finalmente algumas áreas mais afastadas, num bairro que já é afastado, vão ter acesso finalmente a saneamento básico, né? E eles trazem também isso como vitória para as palafitas, enfim, nas regiões daqui. E isso me fez refletir, né, entre os slides e as falas compartilhadas, no mérito da própria existência e sobrevivência dentro desse sistema de segregação territorialista, né? Só isso. Pablo? Acho que tem dois conceitos do Milton
que é o Forma, Conteúdo e Rugosidade, do livro A Natureza do Espaço, Técnica, Tempo, Razão e Emoção, de 96, que aí ele vai trazer essa questão do Forma, Conteúdo e Rugosidade como um espaço que ele é composto por formas, e esses processos históricos vão transformando essas formas, mas não transformam o espaço. Acho que talvez, respondendo parte da sua primeira pergunta, é que nós, ainda que estejamos cientes disso, talvez não tenhamos tanta força para combater isso direto, porque ele vai definir lá as verticalidades e as horizontalidades. É uma coisa que acontece em Santos, por exemplo, né? Santos é a cidade mais verticalizada do país, e nós temos a margem de Santos a Palafitas. Então, Santos é um endereço, tem um endereço, né? As Palafitas não é um endereço. Então, ela não foi criada para ser um endereço. Ela foi criada para receber uma montanha de gente, sem acesso a grande parte das coisas, mas porque o grande capital, as corporações e tal, projetaram esse tipo de pobreza para que a cidade pudesse se constituir dessa maneira, né? Aí eu baratei a mão de obra, né? Sucatei a educação, e vou fazendo esses processos para que as pessoas, ao mesmo tempo, também não consigam enxergar que elas fazem parte dessa dinâmica. Eu acho que explica um pouco esses dois pontos dele, e ele vai, depois da globalização, ele vai trazer a racionalidade e a contra-racionalidade, que é esse espaço que é essa luta discursiva mesmo, né? É uma luta territorial que passa pelo discurso. Eu só queria contribuir aqui também, quando a Laila comentou, né, sobre o espaço no território, a Eleni também comentou, né, sobre a escola, né? E aí é interessante, né, Eleni, que quando a gente percebe a origem do estudante e onde a escola está localizada no território, quase que automaticamente, seja isso consciente ou não, você atribui um nível de cognição para as pessoas que vêm daquele território. Sim. Então, se o território é centralizado, a escola talvez tenha um nível mais alto, porque cognitivamente aquelas pessoas têm mais capacidade, enfim. E lá no território X, que está lá na ponta da periferia, lá nas palafitas, não. Lá aquelas pessoas, eles têm dificuldade de aprender, e aí, ou seja, várias etiquetas, elas vão se vinculando ao território e a como esse território está se organizando, né? Eu acho que essa foto que a Rose traz aí, ela ilustra bem isso que a gente está falando, né? Essa é uma foto de uma atividade que foi realizada em Francisco Morato e que nós tivemos a oportunidade de estar lá, e é um território que foi organizado por migrantes haitianos. E eles estão organizando o território. Eles estão decidindo onde as pessoas moram, quais são os acessos, onde... Eles construíram ruas, eles construíram a ponte. Isso, onde fica a igreja, enfim. Então, eles vão organizando os espaços, e aí foi bem interessante a atividade que foi realizada lá, capitaneada pela prefeitura, em que a prefeitura foi até o espaço, e como era um território de imigrantes, nós temos um GT funcionando naquela prefeitura, nós fomos juntos. E foi muito interessante, muito bom estar dentro do território deles e ver como é que eles vão se organizando ali. Então, essas duas fotos mostram, especialmente a foto de cima, mostra como é que eles organizam os acessos, abrem acessos, abrem ruas, constroem pontes, se organizam mutuamente enquanto comunidade. Então, esse território, ele é um espaço não só vivido, mas ele é um espaço bastante vivo, que vai sendo transformado e retransformado pelas pessoas que estão naquele território. Inclusive, eles decidem, queriam muito levar a ação da saúde muito cedo para lá, e embora tenham insistido ainda em ir mais cedo, que é 9, 10 horas, né? Mas eles decidiram quando é que eles vão interagir com a ação, né? Porque eles vão cuidar do território, dos afazeres deles,
não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, no momento deles, que era significativo para eles, que eles já tinham, né, lidado com as questões deles dentro do território, aí sim eles começaram a surgir no espaço da ação. Sendo mais pragmático, né, Roger? A atividade começou às 9h30, que era o horário agendado. 9h30 para 10. Decidiram chegar nos espaços da prefeitura às 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, quando eles tinham terminado o culto na igreja, quando eles tinham feito as atividades deles, falaram, agora nós vamos dar atenção para esse pessoal que veio aqui. Então, isso é muito interessante como invertido, né? Ou seja, em vez do poder público dizer, nós vamos atender vocês agora, eles dizem, não, nós queremos ser atendidos a partir desse momento. E vocês fiquem aí esperando. Isso é muito interessante, esse movimento também, de como o território, quando ele está se constituindo, ele ainda não é rugoso, né, Pablo? Ele vai criando uma dinâmica própria. E os demais vão ter que se ajustar a esse território. É uma pena que, se o cuidado não for tomado, isso se perde com o tempo. Né? Sim, Com o tempo, né? Então, essa foto era bem curiosa, bem significativa nesse sentido. São todos haitianos, exceto essa moça de vermelha, que é da Guiné-Bissau. Os demais, a maioria são, se não todos, são haitianos. E eles também... Aí o próprio grupo de saúde, isso antes da gente ir para lá, né? Porque precisava levantar os números e conhecer, ver o território, e aí a fala mas eles são ariscos, né? Tanto que para levantar a população que aquela a falsa... a velada informação de não, tudo bem, a gente conhece o território, está tudo sob controle, e não conhecia o território, não sabiam dos números. Isso foi acontecendo porque o GT provocou, e a provocação do GT e ter ação fez com que esse serviço público tivesse que ir lá conhecer qual é o número. Então, nem tudo acontece exatamente como se diz que acontece, né? É um território que acaba ficando precarizado, sim, acaba ficando invisibilizado mesmo. Isso vai ficando claro no movimento aí de ações, de conversa, isso vai ficando claro, né? E do se fazer entender entre eles, né? Porque dá um monte de orientação, e chegou uma hora que eu perguntei para um deles, mas você compreendeu? Está claro, você compreendeu o que ela quis dizer? E ele disse, não compreendeu o que você quis dizer. Vamos explicar melhor, né? Vamos falar devagar, vamos mostrar onde, dizer onde. Então, precisa desse tato, desse cuidado para, quando for orientar e dizer para o outro. Então, é sobre isso quando o Milton Santos fala de território, quando ele fala dessa globalização, do que é o que não é essa coisa da globalização como uma fábula, né, da gente achar que tudo está disponível para todo mundo, tem conexão para todo mundo, é uma coisa boa, mas que não é, né, é esse gerador de desigualdade, de exclusão, e essa globalização perversa, né, que uns têm privilégio, outros não, quem está mais no centro, porque está muito visível ali, está muito pertinho, está muito fácil de mostrar, parece que é melhor, e os que estão mais nos bairros periféricos estão mais afastados de tudo. Então ele vai falar dessa perversidade e dessa fábula, enquanto, né, que mentira é essa que a gente diz, de que é para todos e não está sendo para todos, né? Não é universalizante mesmo, né, de Rose, fato. não esquece dos slides, eu estou perdido aqui, tá? Não, é só para mudar ou não. Esse da foto, acho que você falou muito bem, esse da foto, né? Esse lugar de relação, de estratégia, do vivido no território, do uso desse território que essa comunidade faz, independente dessas políticas de Estado, né? Começa de dentro, é muito mais de dentro para fora. Então, esse movimento, é isso que faz com que esse território tenha vivo de experiência, né?
e dos conceitos que Milton Santos traz. Agora, lá em cima das legendas que você falou, ele, lá o geógrafo negro baiano, né, lá em cima, que foi preso pela ditadura em 64, Milton Santos, exilado por 13 anos, ele viveu a maior parte do tempo na França mesmo, e que ele usou o seu tempo para entender mesmo o que o mundo fazia, né, com esse povo do sul global. Ele questiona muito isso. Ele fala, tem uma frase que ele fala no documentário, né? O que o Brasil quer do seu povo, das pessoas, né? O que ele quer dos negros, de fato, né? O que a gente quer dessas pessoas. Então, ele questionava muito sobre isso. E aí, seguindo, Rubens, vem agora outra foto, a territorialidade como experiência, e aí vem a comunidade haitiana em Morato, que aí a foto, ela está até maior, né, mostra um pouco mais, mostra a ponte, mostra... Ah, não saiu grande como estava, só no link mesmo no link do... Isso, é aí. Que ele vai fazer acho que não tem exemplo maior, quem esteve lá, acho que pode falar um pouco, acho que a foto, acho que essa experiência pode, já diz tudo para a gente sobre o território e territorialidade do que Milton Santos traz como conceito, né, dessa vivência concreta dentro do território, dessa comunidade que transforma e usa esse espaço e manifesta aí essa construção de caminhos, de rua, de se estabelecerem, né, enquanto comunidade migratória. É uma experiência que vai para além de deslocamento, de migração, sabe? Eles vão se tornando aí, eu acho que aí é um lugar de reexistir mesmo, sabe? Reexistir nesse território, ressignificando um lugar de pertencimento. Então, eles falam muito na língua deles, o crioulo, então é reconstruir esse lugar de existência, de pertencimento. Acho que fica muito vivo quando você está lá, isso é muito forte, né? Essa territorialidade vivida que o Milton Santos fala, fica muito, muito forte aí na imagem. Ela evidencia isso, né? Esse cotidiano. Aí tem a foto de baixo, né, que é a ponte que eles construíram, porque não tinha acesso para o lado de lá. Na verdade, esse espaço é um espaço público, que eles invadiram, e aí eles transformaram nesse bairro. Então, eles construíram a ponte para atravessar o rio. Essas ruas, esses espaços que vocês estão vendo aí, não existiam, porque era um terrenão só, mas eles abriram ruas, eles construíram a igreja, eles construíram essas casas, e dá para ver que a ponte separa muito a comunidade do lado de cá, né? Então, você passa do lado de cá, tem um asfalto, lá para cima a escola, quem esteve lá pôde ver que dá esse lugar, né? Meu lugar de pertencimento aqui, nossa comunidade, e aqui está o restante do bairro, assim, né? Dos lugares. Então, mostra muito essa tomada do território desses migrantes que se deslocaram para ir. Então, é muito forte isso. Bom, aí tem aí a imagem se repete, que o Rubens falou, né? Essa perspectiva inseparável de território e experiência humana, essas práticas de sobrevivência, né, porque eles estão lá num lugar de sobrevivência, né, tem dos ACs que a gente ouviu, de que lá a gente tem, nessa comunidade, a gente tem professores, tem pessoas formadas, né, e que estão no território e não estão nesse lugar de trabalho, nesse lugar de acolhida, daquilo que eles podem ser muito mais para além da sua comunidade, né. Então, aí Milton Santos vai falar dessa territorialidade crítica, né, dessa agência comunitária aí, que é esse lugar de resistência, né. E aí eles deram muito para nós essa lição do que é resistência,
é de dentro para fora que a gente dita, não é vocês que vêm, não é de cima para baixo. E Milton Santos fala muito disso, quando ele vai falar de uma outra globalização, e ele fala de uma outra globalização possível, ele vai falar desse lugar da periferia, né? E ele vai falar dos pobres e, sobretudo, migrantes, mas esse lugar da periferia que inverte. Nós é que vamos fazer esse lugar solidário, horizontal, de viver em comunidade, de usar esse território, é que vamos fazer uma outra globalização, um outro processo, né, de globalização que seja mais justa socialmente para todos, que traga mais igualdade. Então, ele vai falar que esses territórios periféricos é a periferia que vem o lugar da resistência e de mudar esse lugar para uma outra globalização. Ele vai trazer muito essa reflexão, ele acredita mesmo nisso, né? Ele acredita muito nisso, acreditou muito, muito nisso, né? E aí tem um trecho que eu escrevi da foto, que é um aspecto que chamou a atenção, acho que a gente já até falou aqui, né, que durante a ação foi a relação da comunidade com o tempo, né, diferente dessa lógica institucional em que as atividades são organizadas a partir dos horários, do tempo estabelecido pelos serviços públicos, né, até coloquei, a gente já até comentou sobre isso, que a comunidade haitiana foram eles que estruturaram a participação segundo o tempo de vida do cotidiano deles, né? Primeiro, eles realizaram os afazeres, os compromissos comunitários, o trabalho, e aí depois eles se dirigiram mesmo ao local para a comunidade, eu até coloquei. E aí, no pensamento do Milton Santos, essa experiência, esse movimento deles, né, que revela que o território também produz o seu próprio tempo, o seu próprio cotidiano, a sua própria organização, né, que essa é a forma de viver que vai dar a expressão, isso dá a expressão da territorialidade mesmo, e se revela o que é produzir um território de maneira própria para habitar, né, que é a territorialidade haitiana. Aí, eu acho que, na verdade, essas experiências constituem, eu chamaria, né, coloquei como cartografias vivas do território, né, esse espaço narrado, sentido, apropriado, reconstruído por aqueles que estão lá, né, que habitam lá. E aí, o Milton Santos vai falar da periferia, a periferia no mapa, né? Ele coloca, então, ele traz essa ideia de compreender o território, globalização e periferia como esse espaço de produção de conhecimento e de produção de transformação social, né? Aí ele traz nos seus conceitos, nos seus estudos, e até uma fala muito recorrente dele de que ele colocou a periferia no mapa, para sair desse lugar de invisibilidade, de subalternizados, né, que para além de referência geográfica, de não ter endereço, né, mas também ele vai dizer de epistemologia outra. Esses lugares também são lugares de construção de saberes, que não é só nas universidades, então ele também vai questionar nosso papel enquanto intelectual, né, que está muito confortável, porque está tudo bem com o estabelecido, está tudo bem no bairro que a gente mora, está tudo bem a gente ficar confortável com o que é útil para a gente não vai se indispor em nada, porque a gente também não quer perder os nossos lugares estabelecidos, né? Ele vai dizer, então, a gente também não quer perder os seus lugares estabelecidos, ele vai falar muito disso também, ele fala muito também do lugar daqueles que têm estabelecidos no seu lugar político, de serviço público também, então, para não mexer nesses lugares, a gente vai ficando confortável com tudo que está aí, né? E aí ele vai dizer que o nosso papel enquanto intelectual é não se conformar, a não conformidade com tudo que está aí, é se incomodar. Assim, o nosso papel é o de incomodar e se incomodar. Ele fala muito também um pouco sobre isso, né?
E aí é quando ele diz que os atores é que vão mudar a história, são os atores que vêm de baixo, né? É o de baixo, é o da periferia. Ele fala muito disso. Então, tem na legenda aí, no pensamento de Milton Santos, quem controla o território, controla quem acessa direitos de verdade, quem fica de fora, né? E tem cidadania garantida só no papel, né? Que ele vai falar dessa globalização como fábula. Tudo que é direito, tudo que é para todos, mas é só no papel. Essa universalização é só no papel. Então, ele vai falar disso. Que ele acredita que essa periferia é quem vai construir esse outro lugar. Pode falar, Eleni. Rose, é bem rápido mesmo, quando você está falando aí desse conceito de globalização que ele traz, quando ele fala que essa globalização que a gente vive se funda em duas violências, né? Que foi o que você acabou de falar, né? Que ela se funda no dinheiro e na informação, né? Então, a informação, uma situação que até, questões que a gente até já discutiu bastante aqui, né? Que é essa informação que é controlada para favorecer a quem, né? Que deveria ser usada para democratizar o conhecimento, mas que ela é sempre controlada pelos grupos, né? Hegemônicos. Então, e o dinheiro, né, que a gente funda, que as relações, na verdade, elas são fundadas mais nessa lógica do consumismo, do conforto, mas a democracia de mercado, né? Que democracia é essa? A gente vive numa democracia de mercado. Né? Mas é o conforto individual, né? Então, nesse sentido, né? Não existe essa ideia de um bem que seria para todos, né? Era só isso, Luiz. Isso. Está até no outro slide, Rubens, acho que isso que a Eline trouxe, está até nesse outro slide, que ele vai falar da globalização como fábula, então ele tem o livro por uma outra globalização. Eu li esse livro, acho que é um dos primeiros livros que seria bem interessante de ler, que eu recomendo, para depois os outros eu senti. Seu microfone fechou, Rose. Eu tive mais desafios, estou tendo desafio para ler natureza, técnica, espaço, um pouco mais, e aí eu fui para a globalização, que eu acho que me abre caminhos de entendimento para os outros livros dele. Então, acho que foi um dos primeiros livros que, para mim, né, fez diferença ler primeiro, né, esse livro da globalização, por uma outra globalização, de Milton Santos, né? E aí ele vai falar que ele vai trazer as diferenças de entendimento que ele traz de globalização, né? Como fábula, como perversa, e essa outra globalização, que é essa que vem de baixo, que a periferia vai fazer esse giro, né? Tem muito isso do que a gente falou desse giro colonial, acho que é esse giro que ele acredita que é a periferia quem vai fazer, né? Que ele acredita muito. Ele vai dizer, para ele, a globalização não une o mundo, ela concentra a riqueza em cima, distribui pobreza embaixo, isso não é uma falha do sistema, é exatamente como ele foi desenhado para funcionar. Ele vai trazer, e a gente chegou a discutir muito sobre isso nas nossas aulas, né, em outros momentos, com as nossas outras leituras, né. Ele falou que essa globalização como fábula, como uma mentira de que tudo está para todos, né? Que é o que a gente vive, que a maior parte da população vive, que é essa marcada por desigualdade, exclusão e concentração de riqueza. Eleni, pode falar. Eu queria usar esse próximo trecho que está aí, para a gente parar não, para que a gente pudesse problematizar um pouquinho aí, né, Rubens? Olha, para Milton Santos, o cidadão não deve ser apenas consumidor ou espectador das decisões políticas. O território deve garantir direitos, participação democrática, condições dignas de vida. E aí, eu acho que a gente poderia pensar um pouquinho aqui, para trazer um pouco para a discussão, né, do grupo, de que forma nós que estamos aqui,
né, que estamos discutindo Milton Santos, né, que estamos, né, que partimos dessa discussão, né, para essa ideia de espaço como lugar de resistência, como lugar de constituição, como lugar de afetividade, como lugar de construção de história das pessoas, como nós podemos trazer esses conceitos para as mudanças que a gente quer, ainda que pequenas. Sim. Eu vou passar para Rubens primeiro. Para mim, ou é para todo mundo, gente. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque para que a gente não fique na teoria, né? Como que a gente vai porque eu aprendi com o meu mestre sobre as pequenas mudanças, né? E foi ele que me apresentou alguns autores que propõem, né, as pequenas mudanças, como a Silvia Roux. E aí, discutir Milton Santos sem trazê-lo para a nossa realidade e na nossa capacidade de atuação e de mudança, eu acho que fica muito no plano teórico. Né? Então, aqui, a partir dessa fala, olha, o cidadão não deve ser apenas consumidor ou espectador das decisões políticas. O território deve garantir direitos, participação democrática e condições dignas de vida. Nós somos as pessoas, né, que temos essa capacidade de promover as pequenas mudanças. Como faremos isso? A gente está contente com o nosso, estamos contentes com o nosso conforto? Com o nosso conforto? Vai lá, Débora, pode falar. Bom, que delícia ouvir vocês. Uma delícia. Eu fico pensando como não colocar, né? Porque é que ele deixou um chão tão assentado, quando muitas vezes a gente usa o termo da territorialidade, globalização, e vai passando como sem referenciar de fato, né? Eu acho que memória curta é a nossa, é até essa pergunta e essa intimação que você nos faz, é assim, é assustador conosco mesmo, né? Como tá tudo dado e como que ele foi e é tão importante em tudo que veio depois disso, né? Se a gente considerar na questão como racial, territorial e tudo mais, todas as teses que vieram pós Milton Santos, dependemos dele, né? Então, como lugar de fala, como racismo estrutural, como tudo isso só foi possível, entre tantas outras, né? Só foi possível por conta dele. E uma coisa que ele me toca assim profundamente é a generosidade da escrita, né? Tratando de coisas tão complexas, falou do nosso papel na academia, eu estou bem preguiçosa, né? Mas na academia, tantos capítulos e capítulos subdivididos de forma quase que infinita, e assim, trazendo conceitos trabalhados em 10 subtítulos, às vezes, e com 1, 2 páginas, está ali o subtítulo, né? E o modo de escrever isso me pega muito, de como ele é generoso com o leitor, né? Isso ainda que é um lugar muito difícil mesmo e complexo da gente alcançar, né? Então, a minha contribuição, sei lá, que eu tive necessidade. Sabe, obrigado, Débora. Sabe o que eu fiquei pensando, Eleni, do que você perguntou, né, do que a gente tem aí nesse slide, né? E também do que a Débora falou, né? Eu não sei se eu estou no caminho, seguindo o mesmo raciocínio da Débora, mas eu fico pensando em como nós precisamos tomar cuidado na academia, né? Eu participei de uma banca de qualificação há pouco tempo,
em que a pessoa estava mobilizando no trabalho dela mais de 20 autores diferentes, né, para tratar do que ela queria, né, que era a subjetivação. E aí uma das coisas que eu comentei foi que eu acho isso muito arriscado, porque a gente está espelhando na academia e, por conseguinte, nos nossos textos, às vezes, né, uma infinidade de conceitos que são muito complexos e profundos de você discutir, e você não discute nada em profundidade, você só mobiliza várias pessoas, né, no caso desse trabalho, um trabalho de qualificação, mais de 20 autores diferentes, e aí você vai lendo o trabalho, você vai identificando como alguns autores, eles não conversam entre si, mas que estão mobilizados naquele trabalho, porque isso pode dar um ar de domínio intelectual ou de eloquência intelectual, que seja chamado isso. Isso é muito complexo e perigoso, e aí pensando agora no que a Eleni fala, e pensando agora no que o Milton Santos estabelece a diferença entre a globalização como fábula, e enquanto uma globalização necessária para ela nascer a partir do território, né? Eu fico pensando em como é que nós também precisamos tomar cuidado nessa mobilização, né? Se não tiver nítido para nós, número um, o que é globalização, né? Eu chamo em algum texto meu qualquer aí, eu chamo de mito, que compõe o mito eu chamo de miragem, que faz parte do mito da modernidade. Então, o que é essa globalização, e a gente embarcar nessa lógica da globalização, dessa lógica de que o mundo está conectado e eu tenho que aprender com o outro, e eu vou aprender com o outro lá não sei aonde, eu vou prestigiar o outro lá não sei aonde, porque o outro lá não sei aonde tem para ensinar, e aí eu não olho para o meu território aqui, que também já está me ensinando um montão de coisas, né? E aí eu fico fascinado por essa possibilidade de me conectar com o outro lado do oceano, e mais perigosamente ainda, como eu tive um debate semana passada, mais perigosamente ainda usando recurso público para isso, né? Para promover o conhecimento do outro lado do oceano, quando, na verdade, aqui no meu território, aqui no meu espaço, eu preciso trabalhar essa globalização que ele chama, Milton Santos chama de globalização outra, é uma outra que nasce aqui comigo, e que ela precisa ser reconhecida para ela ser valorizada, né? Rubens, questões que nós não estamos dando conta nem aqui, né? Com o Isso, que a gente já tem super desenhado, delineado nesse caso. isso, exato, né? Mas talvez isso surja, né, Pablo, pelo que a Débora falava, dessa necessidade de mobilizar um monte de gente para parecer que eu sou uma pessoa globalizada, inclusive na minha dissertação ou inclusive na minha tese, né? Então eu tenho que usar um monte de gente. Foi por isso que quando a Eleni estava construindo a tese dela, uma metáfora que eu usei com a Eleni, depois ela traz para a tese dela, né? Foi a metáfora do, olha, você vai mobilizar fulano e beltrano, que está numa mesa de boteco, e de vez em quando ele traz não sei quem, outro momento ele traz não sei quem, mas quem está construindo, quem é o motor que movimenta o seu texto é um ou dois autores importantes, né, que vai eventualmente conversar com outros, né, para ampliar um tema, ou mesmo para fazer um contraponto do tema. Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar nos nossos textos, né? E acho que isso era uma coisa que o Milton Santos ele discutia muito, né? Esse encantamento com outro lado do oceano, esse encantamento com outro lado do hemisfério, e sem olhar para o nosso, né? Participei de uma outra banca de qualificação em que as pessoas discutiam temas como samba e funk, e não tinha negros no referencial teórico das pessoas, né? Eu falei, gente, sim, eu não sou especialista em samba, não sou especialista em funk, mas onde é que estão as pessoas que fazem essa roda girar, né? Se a gente pensa, por exemplo, em São Paulo, onde é que está, por exemplo, o Ferrez, que discute nessa literatura marginal o papel que o funk desempenha lá na Zona Sul, de onde ele vem, né? Mas é esse encantamento pelo de fora, né? Pelo outro, lá do outro lado, não sei de onde, né? Então, acho que
parece que Milton Santos ele está falando de geografia, mas ele está falando de muita coisa que a gente precisa olhar também no nosso trabalho, né? E acho que ele vem, eu acho que ele vem contribuir para estabelecer esse lugar que a gente fala aqui da pesquisa, de quando a gente olha para as pessoas que estão lá, vamos ouvir quem está lá, vamos construir junto com eles, porque são eles que são essa possibilidade outra, né? Eu acho que ele vem conversar muito com o que a gente fala da pesquisa participativa, de estar lá. Eu lembrei muito do que você falou da conversa de comadres, sabe? São essas pessoas que vão construir esses saberes outros para tornar esse outro lugar, essa outra globalização possível, né? Então, é com eles, e a partir deles, e com eles que essa intelectualidade que ele diz, essa construção de saberes tem que acontecer. Então, acho que ele conversa muito sobre isso que a gente tanto fala, sabe, aqui nos nossos grupos. Eu sinto isso. E aí, bom, no próximo slide vai aparecer os principais obras e legados do Milton Santos, né? Então, por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal, esse eu li, a Eleni leu, né, Eleni? Então, a gente recomenda, é bem, muito bacana esse livro, traz muitas reflexões e contribui aí para um caminho para ler os outros livros dele. E, por uma outra globalização, também virou um filme, depois lá no final vocês vão ver, tem Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, O Espaço do Cidadão, Técnica, Espaço, Tempo, Metamorfose do Espaço Habitado. Então, são as principais obras, principais legados do Milton Santos, como uma referência aí para inspirar saber dos outros, né? Ele diz, inspira saber dos outros. E aí a gente estava até discutindo isso aqui, né? Acho que nesse momento que o conhecimento não é produzido exclusivamente pela universidade ou pelos centros de pesquisa, ele fala muito sobre isso, que ele também nasce das práticas do cotidiano das pessoas, essas pessoas que transformam os territórios, reconhecer esses sujeitos como produtores legítimos de conhecimento, né? Então, tá no próximo slide, Rubens. Quando ele fala da intelectualidade, né, da universidade, ele tem uma frase que ele diz: o terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais, né, ele fala, porque os intelectuais estão muito bem conformados com o que está estabelecido, né? Ele faz esse questionamento. Aí ele vai dizer a missão do intelectual e o conforto acadêmico, ele fala que a missão do intelectual e o conforto acadêmico, eles não moram no mesmo endereço. Então, ele traz essa situação. E o papel do intelectual é o desconforto. Aquilo que o Rubens, eu lembrei da frase, Rubens, para de passar chupeta na boca da vaca, lá do boi, sabe? Conversa muito com isso. Batom e aí, na boca da vaca. É isso. Parar de passar batom na boca da vaca, é isso mesmo. É um pouco isso. Ele vai falar que esse é o nosso, que não é o nosso lugar. Passar batom na boca da vaca não é o nosso lugar. Nosso lugar é o lugar do desconforto. Eu acho que isso conversa muito, né? Quem estava no encontro sexta-feira lá no Unifesp, né? Conversa um pouco com o que eu tenho discutido e tenho provocado o pessoal, né? Que as pessoas, elas se juntam em torno de um tema, e aí só discutem aquele tema, junto com os amiguinhos que também discutem o mesmo tema, e aí eles vão para eventos em que os amiguinhos, junto com outros amiguinhos, estão lá discutindo o mesmo tema, e aí quando o Pablo, ele apresenta para os amiguinhos que estão discutindo o mesmo tema, junto com outros amiguinhos, todo mundo fala que incrível o seu trabalho, né? Aí dá tapinha nas costas, aí chama o Pablo: ô, Pablo, você é o nosso divo, coraçãozinho para você, que lindo. E aí fica todo mundo falando da mesma coisa. A gente viu muito isso no Congresso, né? Na Unilá, na Unioeste, foi exatamente isso. Exato, então não há nenhum avanço no movimento de produção de conhecimento, né? Então, o Milton Santos, eu não lembrava dessa frase dele, viu, Rose? Mas é muito interessante, que há uma diferença entre o intelectual e o acadêmico que quer continuar no conforto dele.
Então a gente fala, eu estudo Foucault, eu só vou estar junto com a galerinha do Foucault, e aí vai ficar todo mundo falando a mesma coisa, né? E não há nenhum tipo de avanço na produção de intelectual, porque a produção de conhecimento, ela precisa gerar desconforto, eu preciso provocar. E aí a gente tem a tendência muito de entrar na lógica do certo e do errado, né? Isso é certo, isso é errado, né? Sexta-feira, lá no Unifesp, quando a gente estava encerrando a discussão sobre Foucault, eu falei assim, gente, as pessoas tendem a fazer com Foucault o que ele não queria, que era encaixotá-lo dentro de uma lógica do pode, não pode, do certo e do errado. Né? A proposta dele é exatamente que o trabalho dele, né, seja lido e pensado por outras lentes, por outras possibilidades, né? Assumir que o que ele disse sobre o assunto X é isso, e você está falando algo que ele não diz, ou que está errado, é colocar o Foucault dentro de uma caixinha que nem ele queria que estivesse, né? Como eu disse há um tempo atrás, né? Isso não é o pensamento marxista, né? Mas o pensamento marxista nosso pode ser com barba, sem barba, com cabelo pintado, com Crescim 2000, e ele é o nosso Marx aqui que a gente vai trazer. Então, esse desconforto é um problema do ponto de vista de produção acadêmica hoje em dia, né? E a gente precisa sair desse lugar, só vou falar do que eu sei, né? Do que eu domino, enfim. Acho que é mais ou menos isso. Raimundo? Não, Rose, só uma perguntinha. Você, nas suas pesquisas, o Milton dos Santos se aproximou dos movimentos sociais, como o MST, essas coisas, ou não chegou a dialogar? Ele participou do movimento estudantil, ele se aproximou de movimentos, ele participou do movimento estudantil, ele foi secretário de Estado, ele fazia até as cartas, os discursos de, acho que se não me engano foi Jânio Quadros, então ele tinha uma crítica muito grande com o MST e reforma agrária, nos documentários ele fala um pouco disso, da reforma agrária, por exemplo, ele discute criticamente, ele fala, mas o campo está abandonado, já está todo mundo na cidade, você está discutindo lá a reforma agrária, o que vai fazer para o cara que se não vai ter técnica, não vai ter instrumento, eles estão na cidade, eles estão lá no meio do território, já estão tudo lá. É lá que a gente precisa olhar, é com eles que a gente tem que ver, porque eles estão lá, sem campo, sem terra, sem instrumento, sem nada, no meio da cidade. Aí vocês ficam olhando para lá e esquecem que eles estão aqui. E o que a gente vai fazer com esse território que está aqui, com essas pessoas que estão aqui? Então, ele tinha muito essa crítica em relação à reforma agrária, né, que você quer o agro, é o industrial, está feito, já está aí, já está dito. Não dá para o movimento ficar discutindo lá, porque as pessoas estão aqui na cidade, no território da cidade. Então, ele tinha umas críticas, assim, com esses movimentos, né? Em um desses documentários, ele fala um pouco sobre isso, sobre esses movimentos, do qual ele participava, mas do qual ele também tinha muitas críticas. Ele falava o quanto esse lugar cega um pouco esse lugar da política, mas política enquanto, não de universalidade, sabe, totalizante, mas enquanto política universalizante, que pode olhar para todos, né, nesse lugar dos territórios. Então, ele faz essas discussões nos movimentos. Mas ele diz, inclusive, nesse documentário do gênio, aqui, né, Milton Santos, gênio da geografia, a neta dele fala, Milton Santos não escreveu para os negros, para pretos, de Assis, embora ele fala disso, mas ele fala de todos, ele fala da pessoa, é mulher, é negro, é migrante, ele fala das pessoas no território, é um humano no território. E esse humano, ele é diverso, né? Ele é negro, preto, migrante, mulher, periférico, ele fala das periferias, ele fala assim, ele diz, eu falo dos pobres e, sobretudo, dos migrantes. Eles constituem as cidades e os territórios. Né? Ele tem um pouco essas falas, sabe? No documentário dele. Obrigado, Rose. Obrigado. E aí tem alguns que eu mais pude assistir, até para poder compreender. Eu acho que aqui a gente trouxe
um pouco só do que ele diz de território, territorialidade, mas Milton Santos tem uma série de conceitos importantes e que acho que, né, eu penso que conversa com muito do que a gente fala e do que a gente faz aqui, cada um no seu lugar, né? Mas ele traz muitas outras ideias que é bem interessante de compreender, de poder conhecer. Então, ele deu uma entrevista para o Roda Viva. Então, essa entrevista é muito bacana. Ele tem umas falas, assim, que nos desconforta mesmo, né? Traz o desconforto, eu acho que é bem bacana. O Gênio da Geografia, esse documentário, também é bem interessante, vai contando um pouco de alguns momentos da vida dele, das ideias dele. E aí tem Por uma Outra Globalização, que é um filme, que ele vai falar dessa leitura de mundo que ele traz a partir da geografia, né? E tem esse outro também, Globalização com o Milton Santos, esse mundo global visto do lado de cá, visto de um outro lugar, que também é um documentário de um cineasta brasileiro, também é bem interessante. Então, e aí tem uma lista de vários documentários, entrevista, olhando esses vídeos no YouTube, vai aparecer uma lista gigantesca de muitas coisas do Milton Santos, para que a gente possa consultar, olhar, entender mais sobre ele. É bem interessante. Acho que é isso, Rubens. Deus. Tá bom, pode parar de compartilhar? Pode. Sim. Pode. Aí a gente se vê, todo mundo se vê, né? Tá bom, Rose, obrigado. Gente, eu acho que, embora eu não tenha nenhum orientando que esteja olhando para as migrações, que é o tema central das minhas pesquisas, né? Não tenha nenhum orientando olhando para as migrações e utilizando o pensamento do Milton Santos como uma contribuição, eu acho que dá, né? Se alguém quiser, dá para usar, hashtag fica a dica. Eu já estou... Que eu me identifico muito, me identifiquei muito quando Fala, Pablo. me identifiquei muito. Quer falar, Pablo? Não? Ah, tá. Porque o Milton Santos, ele traz muitas ideias que podem ser usadas. Por exemplo, ele vai falar, um dos conceitos que ele usa é sobre o território usado, né? E ele não está falando do limite físico aqui, né? Ele está falando de um espaço em que a vida e as relações sociais, elas acontecem entre os que já estão no território e os que chegam no território. Então, esse é um conceito interessante que o Milton Santos ele traz sobre como é que esse território ele vai, à medida que os migrantes vão chegando, esse território ele vai se reconfigurando, ele vai assumindo novas dimensões, mesmo que essas dimensões não sejam inicialmente planejadas, obviamente não, né? Mas não sejam aceitas pelos que já estão naquele território. Né? Como é que esses limites eles vão sendo estabelecidos com a maneira como à medida que a vida vai sendo vivida e as relações vão sendo forjadas, muitas vezes a ferro e fogo. Então essa é um conceito importante dele que vai se desmembrando em outras categorias, né? Por exemplo, uma categoria interessante é quando ele fala sobre as cidadanias mutiladas. Então, o que ele quer dizer com cidadanias mutiladas, entre outras coisas, sendo bastante sucinto aqui, né? É quando ele vai falar sobre o volume e a velocidade das migrações, como é que a quantidade e a velocidade das migrações, e aí a gente tem um exemplo mais recente, mais clássico no nosso país, é o caso dos venezuelanos chegando ao Brasil, né? Como é que esse volume e essa velocidade, ele está conectado com uma coisa muito interessante, que é as pessoas que migram estão buscando um valor que elas não têm. Isso é muito doido, né? Então, o território onde elas estão vai despindo essas pessoas dos seus valores sociais, dos seus valores enquanto cidadãos,
E quando as pessoas chegam num ponto de entender ou de perceber que elas não têm absolutamente nenhum valor, né? E eu não estou falando, obviamente, de valor monetário, né? Mas do valor enquanto cidadão, enquanto pessoa que existe naquele território, as pessoas elas migram porque elas estão buscando um valor que elas não têm. Só que quando elas migram, há uma fratura na cidadania. Essa cidadania, essa categoria cidadania, ela se torna incompleta, ela é mutilada, por exemplo, com a perda de direitos. Então as pessoas que migram vão perdendo direitos na saída e às vezes, e certamente na chegada. Eu digo na saída porque dependendo de onde essa pessoa migra, na saída ela perde os direitos, que é o caso, por exemplo, dos venezuelanos que atualmente migram. Eles são considerados como traidores do governo. Não sei agora com essa mulher aí que bem evidentemente se tornou capacho dos Estados Unidos, né? Não sei agora com ela se isso mudou, mas um migrante que, na época do Maduro, migrando, ele perdia os direitos dele. Acho que o Eduardo Effer já esteve aqui conosco falando sobre isso, né? E a gente tem um outro caso bastante clássico nesse sentido, que é o caso dos afegãos, né? Das pessoas que são do Afeganistão, que na saída, eles também os seus direitos são totalmente retirados deles, né? Eles perdem os direitos. Então eles têm os direitos negados na saída e, obviamente, na chegada, né? E isso, para o Milton Santos, é como se essa cidadania ela se tornasse incompleta porque ela foi mutilada pelo sistema, na partida e na chegada. Então, essa é uma análise bastante interessante, gente, para se olhar no movimento migratório, seja ele qual for, né? Hanna, queria falar? Oi, sim. Eu não sei se é exatamente disso que você está se referenciando, mas isso me lembrou um artigo que eu li na revista Piauí, em 2018, que me marcou muito, que falava sobre cidadãos apátridas, né, que era justamente esse movimento de migração e perda de documento na terra pátria, né, e por esse movimento a falta de regularização quando se chega no novo território, né, tornando eles inaptos para alugar casa, usar o SUS, todos esses órgãos competentes de manutenção da vida, né? E esse caso migratório, nessa especificidade, estava acontecendo muito no estado de São Paulo, que era onde eu estava morando, e eu fiquei apavorada, né? Não sei se era exatamente disso, ou se... A apatridia é uma das categorias migrantes, né? E isso aconteceu muito, por exemplo, com os afegãos. Os afegãos, quando eles saíam, automaticamente eles já eram... eles perdiam o seu direito à origem. Então, ele não pode voltar para o afegão, porque ele não é mais afegão. Então, era o processo de apatridia. E no caso dos venezuelanos, também isso aconteceu na época do Maduro, isso aqui, recente, aqui, depois da pandemia. Eu não sei se hoje ainda é assim. Mas sim, Hanna, uma das categorias migrantes é a apatridia, né? Débora? E nesse texto também, nesse conceito, né, sobre as cidadanias mutiladas, ele também traz sobre a corporalidade, né? Então, que uma contribuição que hoje a gente vai falando em corporalidade, corporeidade, e assim, de modo, até fazendo meia-culpa mesmo, o quanto que não estamos lembrando, muito breve, né? E o quanto que é importante, num trecho, quando ele fala do corpo negro,
e ele fala em primeira pessoa sobre o meu corpo negro. E aí também, quando perguntaram da relação de militância dele, tudo, ele foi, eu lembro de reuniões de que a gente falava muito sobre Milton Santos, mas que muitos também criticavam por que ele não participava, então, do movimento, não se filiava ao MNU, não estava... E enquanto toda essa contribuição, né, nos faz pensar muita coisa sobre o que é militância e o que é, de fato, esse envolvimento, né? E era essa, sobre a corporeidade que eu queria trazer, ou corporalidade. Obrigado, Débora. Então, gente, pensando nos migrantes, a gente tem essa questão das cidadanias mutiladas, né? Bom, primeiro o território, enquanto conceito fundamental, depois como categorias, cidadania mutilada é uma categoria, né? Do território usado, ele vai falar que o território ele é usado inicialmente como abrigo, porque a pessoa que não tem valor está buscando abrigo, e depois como recurso, porque ela precisa sobreviver naquele território. Mas aí entra o que a Eleni estava falando, como é que as relações de poder nesse território, elas vão definindo quem pode ter acesso a determinados recursos. Como é que se organiza? É por isso que muitas comunidades de imigrantes no Brasil está acontecendo esse movimento novamente, porque já aconteceu no passado, né? Com os italianos, com os japoneses. Muitas comunidades de imigrantes estão fazendo o que acontece, por exemplo, com os haitianos em Francisco Morato. Eles vão se organizando enquanto comunidade, porque eles forçam o poder público a disponibilizar determinados serviços que, de outra forma, eles não teriam se estivessem dispersos. Exato. Lá em Morato também, a gente tem um outro bairro inteiro, que são os bolivianos, que fizeram a mesma coisa, e aí eles conseguiram ter escola, conseguiram ter acesso à saúde, UBS ou UPA, não sei como que é o nome, mas eles foram forçando o território a dar acesso a determinados equipamentos públicos que de outra forma eles não teriam. Então o Milton Santos ele discute isso também, como é que esse movimento ele vai acontecendo, né? Que eu acho que tem muito a ver com o território vivido, que o modo como eles usam torna esse lugar de identidade, dá para ver que é um pertencimento, uma identidade. Lá nos haitianos, por exemplo, aquele território parece que é muito de onde eles, não sei, né, mas dá a impressão que é muito de onde eles vinham também, né? Acho que tem muita memória, muita identidade do território usado, mas aquilo que é vivido enquanto memória, afeto, de onde eles vieram também, pertencimento, é como se fosse um resgate, né? Um não deixar perder a memórias e afetos também de onde eu vim, né? Construir um pouco esse lugar do vivido, da experiência vivida ou da experiência relembrada, de resistir mesmo, né? De transformar esse lugar em lugar de resistir novamente. Não sei se faz sentido, sabe? Muito bem, e aí eu queria apresentar para vocês essas categorias, né? Uma outra categoria dele, né? A categoria dos fixos e dos fluxos, que ele também chama, né? Então, as migrações, elas são fluxos que vão sendo moldados pelo capital e pelas redes de poder que vão conectando lugares de origem e de destino, e obviamente sempre, né, de forma desigual. Então, como é que esses espaços, ele é formado pelo fixo, pelo que já está lá, como por exemplo, o Norbert Elias e o Scottson, eles chamam de os estabelecidos, né? Esse lugar em que os estabelecidos já estão lá e que há uma infraestrutura que favoreça esses estabelecidos, e os que vão chegando depois, que o Norbert Elias vai chamando de outsider, que são os fluxos. Como é que esses fluxos migratórios, eles vão moldando todo esse território, e esse processo de modelagem, ele passa pelas relações de poder desiguais. Como isso vai acontecendo também, né? Uma outra categoria dele é uma categoria de circuitos, ele chama de circuitos, né? Que aí ele vai chamar de circuito superior e circuito inferior, né? São os circuitos superiores, obviamente o que está ligado ao capital e à manutenção do capital, e o circuito inferior, que são as atividades mais próximas
do populacho, né, ou da população em geral, né, e os migrantes, onde eles se encaixam. Então, há grupos de migrantes que passam a fazer parte do circuito superior e há grupos de migrantes que vão para o circuito inferior. Aliás, na sua esmagadora maioria, eles vão para os circuitos considerados inferiores, né, com pouca possibilidade de mudança, porque são nesses circuitos inferiores em que há uma forte exploração desses migrantes. A gente tem em São Paulo inúmeros exemplos nesse sentido de migrantes de quase todas as categorias, exceto aqueles que são altamente qualificados, né? Que são e que hoje em dia é negado a muitos desses migrantes que chegam. Nós sabemos que chegam migrantes que são médicos, que são engenheiros, que são advogados, enfim, que tem várias profissões que beneficiariam, inclusive, a nossa população, mas que eles não têm o direito a exercer essa profissão, porque para eles terem o direito, eles precisariam validar esse conhecimento deles no Brasil, e o Brasil não permite isso. Não permite, assim, depende de onde a pessoa vem, né? Depende de onde é esse migrante, né? E aí, isso é bem triste, assim, né? Depende do circuito em que ele é, ao circuito que ele é conectado, né? Vai depender muito disso, né? E depois a Eleni falou bastante, e a Rose também falou bastante sobre a globalização, né? E aí ele vai tratar também dessa globalização e ele vai chamá-la de perversidade, né? Uma fábrica de perversidades. Tá? Então, esse movimento de globalização, essa fábula da globalização, em que a gente prestigia o que está do outro lado do oceano, ou que está lá no outro hemisfério, a gente prestigia aquele em detrimento do local, né? A Zuma Palermo, ela vai falar do lugar, né? Em vez de nós lugarizarmos os nossos recursos, a gente transfere esse olhar para o outro, né? Para o além-mar, né? E aí a Zuma Palermo vai discutir isso, e o Milton Santos ele vai chamar isso de fábrica de perversidades, né? Porque essa seletividade na migratória, no fluxo migratório, ela vai produzindo só perversidades, né? Na fronteira, no trânsito dessas pessoas quando chegam. Se essas pessoas, se esses migrantes são refugiados, como agora a gente tem um número grande de venezuelanos buscando refúgio no Brasil depois de perderem absolutamente tudo no terremoto que a gente teve dias atrás aí, né? 10 dias atrás, se não me engano. Então, o fluxo de migrantes que estão buscando refúgio no Brasil, por conta dessa questão do terremoto, dessa questão, essa tragédia, né, que aconteceu na Venezuela, aumentou bastante no Brasil, né? Mas essa lógica de interconexão globalizada, ela é perversa porque começa a haver um controle de fronteira agora. Quem é o migrante venezuelano que pode entrar e quem é aquele que não pode entrar. E quando ele não pode entrar, aí o Estado precisa apresentar uma razão. E essa razão, normalmente, ela passa pela lógica da criminalização, né? Que é o que o Becker discute no trabalho dele, que é a crimigração. Eu preciso criminalizar para não aceitar. E aí a perversidade novamente sendo manifesta no trabalho, no fluxo migratório que é discutido pelo Milton Santos. Então, gente, assim, é mesmo um spoiler e um convite, né, para quem quiser usar Milton Santos na tese ou dissertação, há espaço para isso, né? Ele é um pensador que nos dá essa possibilidade, né? Nos dá essa possibilidade. Você está dando spoiler do que eu vou usar, é isso mesmo? Não sei se você vai usar só ele, né? Vai usar alguma coisa, né? Vou usar alguma coisa. Mas é isso, é muito interessante saber que dá para unir que o Milton Santos está falando dos outsiders estabelecidos sem precisar se referenciar aos caras de fora, né? Nós temos uma teoria própria sobre esse assunto. Isso é muito, muito legal. Muito legal. Pablo, você também a gente já teve outras conversas e você falou, eu acho que você citou hoje aqui, né? E eu penso que você poderia, a gente está com uns minutinhos ainda, ampliar um pouco essa coisa da rugosidade, né? O que é essa rugosidade no território? Não. Legal. A rugosidade, o espaço físico ele está dado, né?
Então, existe um meio e o espaço físico. E as relações se dão nele. Quanto mais estabelecido fica esse meio, mais difícil fica de modificá-lo, porque existe uma rugosidade naquele espaço. O espaço ele se fecha nele mesmo e você não consegue, com nenhuma outra técnica, tirar essa rugosidade desse espaço. É como a Helene citou, na escola, você depende de uma gestão, então quem está tomando as decisões impede que a pessoa que está buscando a mudança consiga executar aquela mudança, porque ela já se estabeleceu. Então, aquela rusga já está ali mesmo. É muito difícil você conseguir transformar esse espaço em uma outra situação a partir de uma rugosidade. Fica claro? Fez sentido? Em analogia, seria algo como a cicatrização de um tecido cutâneo. Tipo, é difícil haver a transformação dele porque já está endurecido da cicatrização, dessa rusga. Hanna, para essa ruga, desculpa, para essa cicatriz, a gente tem um outro termo que se chama ferida colonial, que ele é sempre, você não consegue cicatrizá-lo porque ele é sempre reaberto por alguma... Eu vou te dar um exemplo do que acontece aqui em São Vicente. Por exemplo, nós temos a Praça do Obelisco que o Calixto deu para a gente, né, dos 400 anos. Você não vai conseguir ressignificar aquele espaço a partir daquele espaço, porque ele já é um espaço que está pré-definido. Ele já tem as regras dele, entendeu? Você não consegue mudar aquele espaço com outras regras. Aquela estátua não vai ser tirada dali, você não consegue reconstruir porque já está dado, é um fato dado da realidade. A rugosidade ela é construída a partir disso. E aí ela vai constituindo narrativas nos locais, nas pessoas que habitam o espaço, e essas narrativas elas vão passando a fazer parte do imaginário das pessoas do local. E é por isso que você não consegue depois ressignificar, reverter, né? Eu acho que a gente passou por uma coisa um pouco parecida aí na Zona Sul, Gabi, quando houve um movimento aí para... Eu não sei se conseguiram, né? Derrubar... Borba Gato? Isso, derrubar... Incendiaram o Borba Gato? Mas não deram conta, né? Não. Continua lá do mesmo jeito. Não é? Então, esse é um exemplo, né, Pablo? Eu acho que esse é um exemplo, né? Porque no imaginário dos locais já está... já é dado, é uma narrativa que já é dada para eles, então eles não conseguem enxergar o que está por trás, né? É bem interessante quando a gente vai, por exemplo, no Museu do Ipiranga, e a gente só vai ficar encantado com a beleza do museu e não vai problematizar absolutamente nada do que está naquele espaço. Né? Ele ficou 10 anos, quase 10 anos parado, né, Rubens? Ele teve uma ampliação, mas você percebe que a história central não muda. A história central é a mesma. Não. Teve a chance de fazer diferente, mas não fez assim, gente. E assim, para quem lê e estuda as questões coloniais como eu estudo, eu não dei conta de ficar mais de 1 hora dentro daquele espaço. Não dei conta. Rubens, eu estou aqui pensando do que o Pablo está dizendo sobre rugosidade, ferida colonial. Onde que vai estar, então, as gretas? Porque... Não, eu acho que a greta é você mostrar para a pessoa, Rose, que essa história existe para que ela, na subjetividade dela, transponha essa história. Não é que o espaço vai mudar, mas a forma que ela interage com o espaço muda. A partir do momento em que ela compreende a história que está escrita naquele espaço. Então, assim, eu sei que isso aqui é isso, mas eu existo para além disso, entendeu? Hoje, a gente não consegue fazer isso. Eu tenho percebido muito isso nas perguntas que eu faço para as pessoas que estudam comigo. Você tem alguma representação na cidade que você mora, que você passa e fala, nossa, isso me toca, isso fala muito comigo? A nossa construção subjetiva vai sendo sempre em cima de símbolos que estão para além da gente. Eu acho que quando a gente percebe esses símbolos, eu acho que é nossa responsabilidade ressignificá-los. O espaço pode não ser ressignificado,
mas a nossa mentalidade precisa ser ressignificada a partir disso. É uma percepção minha. Eu acho que isso que o Rubens falou do Museu do Ipiranga é um exemplo disso, né? Ele foi ampliado, ele não mudou, mas eu problematizo a partir do que eu vejo, né? Eu acho que é nesse sentido. E eu acho que isso também, ele é geracional, né? Né, Rose? A Greta, ela vai surgir e ser ampliada, para mim, precisa haver uma mudança geracional também, que começa, inclusive, na escola. Se a gente não dá conta de alterar lá, dificilmente a gente vai conseguir ter uma nova geração que vai olhar para essas rugosidades e vai conseguir criar gretas e ressignificar as narrativas. Tá? Enfim, não querendo atribuir à escola a culpa, mas não a culpa, mas a ferramenta, né? Eu acho que ela pode ser uma ferramenta, né? Eu fico olhando, por exemplo, o Museu do Ipiranga. Eu agora terminei o semestre, e esse semestre eu fui com algumas turmas e pedi que as turmas problematizassem, e todos problematizaram. Todas as devolutivas que eu tive foi exatamente essa, de problematizar aquele espaço e essa narrativa, que é uma narrativa que não conversa com o restante da população, né? Que não conversa, inclusive, com o entorno do museu, antes, quando ele se tornou museu, né? Que antes era uma casa, né? Era um palácio, enfim, né? Não conversa, né? Então, enfim, né? Você atravessa a rua do museu, você vai na avenida, quem transita ali conhece, né? Você atravessa a rua, você passa para Tereza Cristina ali, para a Avenida Tereza Cristina, você já percebe que o espaço não conversa com o próprio território, né? Não conversa. Você vai andando na Tereza Cristina, você já vai vendo é um trecho habitado por pessoas de baixa renda e pessoas que sofrem com as cheias, que frequentemente você vai circulando na avenida e você vai vendo em frente de todas as casas com portas assim de ferro fundido, porque quando começa a subir as águas do rio lá, precisam fechar as comportas para não ter as suas casas invadidas, comportas de 1,5 metro de altura, né, de ferro puro. Então, essas coisas não conversam, né? O próprio monumento não conversa com o território, tá? É bem louco isso, né? Enfim, gente, é isso. Acho que deu para a gente ter pelo menos uma ideia, né? A ideia hoje era ter um panorama, né? Não era para a gente aprofundar, né? Se alguém depois quiser aprofundar, acho que tá as pistas dadas, né? De mais um pensador que vale a pena a gente pensar em... O meu Rubens caiu? Acho que caiu. Ele Tá caiu. desligado, seu áudio. Voltei, foi barbeiragem minha, eu que caí aqui, porque sou barbeiro. Eu só queria ver quem é que, no próximo encontro nosso, quem toca a banda, né? Deixa eu só me lembrar. A Ana Carlota toca a banda, que a gente vai falar da Bell Hooks, que também foi uma proposta dela, né? Tá bom? Na próxima rodada. O Rubens, Oi? enquanto a gente estava falando aqui, e o Pablo falou dos palafitas, que não tinha endereço, aí eu lembrei, você vai lembrar comigo, eu acho, do Manuel Bandeira, né, quando ele fala que o João Gostoso morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia, uma noite, eu acho, ele dançou, bebeu. Ele foi ao bar 20 de novembro, então o bar lá tinha número e ele não tinha endereço, então eu acho que é isso, né? Quem que está... Fale, Pablo. Oi, Leni, tem uma discussão agora sobre isso, Bebeu, que vem a partir do, é claro, que vem do Lefebvre, né, que vai discutir o direito à cidade, e aí existem cientistas, inclusive, no Observatório das Cidades de Santos, falando sobre o direito ao endereço. Porque é o seguinte,
eles entregam um monte de moradia, mas eles não entregam um endereço. Não é como se a pessoa pudesse trabalhar 1 quilômetro de onde eles vão entregar as casas. Não, não. Ela vai atravessar a cidade num ônibus lotado, vai levar 3 horas para chegar. O filho possivelmente não vai conseguir estudar próximo ao local em que essa casa está sendo ofertada. Então ela vai ter que fazer jornada dupla ou tripla para conseguir manter esse possível endereço, esse lugar sem endereço, que aí depois acontece a seguinte coisa: eles voltam para o lugar de origem, que era mais confortável, que é a comunidade, e vendem esses espaços que são sem endereços, porque eles não fazem sentido, né, Lili? Então isso é muito dolorido de saber que acontece, né? Que a galera coloca a gente à margem o tempo inteiro mesmo, e vulnerabilidade não existe, a gente está tratando de vulnerabilização mesmo, é esse extremo de te sempre colocar em situação onde você não tem nem o direito político de exercer, né, o seu direito político de dizer que você não quer que as pessoas vivam naquele espaço. Porque aí, como o Milton Santos vai trazer, essa globalização aí, né, essa falácia faz com que as pessoas estejam subalternizadas nesses espaços. Bom, gente, é isso. Foi bom o papo. Breve, né? Mas eu acho que dá bastante combustível para depois a gente ler e pensar, né? Aí, Eleni, se você quiser convidar o Maurício, em algum momento você avisa e a gente retoma, né? A gente se organiza aqui e retoma, tá? Se você... Eu vou convidá-lo, Rubens, eu só preciso saber mais ou menos, aí depois você me fala, porque eu já pus para ele uma data. Já sugere uma data. Eu Né? já sugiro, Perfeito. Tá? Tá bom. Gente, eu vou parar a gravação e aí a gente dá um tchauzinho aqui, tá bom?